Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Que alegria poder revê-los. Eu estive aqui alguns meses atrás, conhecendo pessoalmente essa igreja. Samuel, o Jorge me fizeram um convite e ver o que Deus está fazendo aqui em Mogi. Eu sou lá de Indaiatuba, alegra o meu coração. Obrigado, viu, querida? Eu estou muito feliz porque eu tenho o privilégio hoje de compartilhar com vocês a palavra de Deus no primeiro culto do ano, né? Dia 5 de janeiro, eu não sei se você já voltou de férias, mas o pau já está quebrando, 2025 chegou com tudo, e eu espero que o seu coração esteja aberto, esteja pronto para viver o que Deus tem para a sua vida, para as nossas vidas esse ano. Então, eu fico muito à vontade quando eu venho aqui em Mogi, me sinto muito bem, muito bem-vindo. Eu espero que esse tempo que nós teremos juntos seja um tempo de Deus para nós, como igreja, para esse ano, e é muito especial estar aqui. Se você não me conhece exatamente, eu sou um dos pastores da igreja Red, lá em Indaiatuba. Nós estamos do ladinho de Campinas, do outro lado de Campinas, né? A gente brinca que Indaiatuba é um condomínio fechado de Campinas, porque tem um pedágio caro pra caramba, ninguém vai para lá por conta do pedágio, mas eu rompi as barreiras do pedágio de Campinas e estou aqui com vocês com muita expectativa do que Deus vai fazer. Lá em Indaiatuba, eu cuido dos pequenos grupos e de um monte de outras coisas da nossa igreja, estamos crescendo e é muito especial ter aqui a Quadrangular em Mogi, como o Samuel, toda a liderança, como amigos, como irmãos. E isso me inspira muito, ver que Deus está, o mesmo Deus, está fazendo a mesma coisa ao redor do mundo, em toda a vizinhança, porque esse é o nosso rei que veio e voltará. Amém? E nós somos esse povo que está esperando e se preparando para recebê-lo. E enquanto ele não vem, nós estamos alcançando outras pessoas. E essa é a minha oração por você, por essa igreja, que essa igreja seja um testemunho vivo, autêntico, genuíno de quem é Jesus, do evangelho de Jesus nessa cidade e daqui para onde mais Deus quiser. Amém? É isso que eu oro e espero para essa igreja esse ano. E hoje é o primeiro domingo do ano, né? Então, eu não sei se você já se curou aí da ressaca da virada de ano, não porque você passou bebendo, a gente não faz isso, né? Mas a gente ficar adiando, retomar os novos hábitos, o ano já começou, esse é o primeiro domingo, e o ano novo tem, de alguma maneira, essa mágica de renovar o nosso vigor, renovar a nossa esperança. É claro que nem todo mundo, quando vira um ano novo, se sente renovado, mas, de maneira geral, Deus nos criou para vivermos e habitarmos no meio de ciclos. Eu sei que você, o ano passado, provavelmente colocou a sua esperança na segunda-feira, e quando ela chegava e não dava para mudar de vida, na próxima você começava a dieta, na próxima você ia para a academia. Nós somos esse tipo de gente que olha para os ciclos e que vive essas etapas da vida, e Deus vai nos renovando dessa maneira. Isso acontece a toda segunda-feira, inclusive amanhã já é segunda-feira, eu imagino que você está com alguma esperança de começar alguma coisa nova ou boa, que você está adiando há muito tempo. Amanhã já se matriculou na academia? Vai mesmo acordar mais cedo amanhã? Devocional, vamos fazer 5:30 da manhã? Não? Eu espero que essa sua segunda-feira seja cheia de esperança, assim como o início do ano também traz essa esperança. A vida é cheia de ciclos. Isso é bom, é positivo, é especial. E eu quero começar esse ano junto com vocês aqui, injetando esperança no seu coração, de viver um ano segundo a vontade de Deus. Na verdade, essa coisa de renovar a esperança, de dar significado aos nossos dias, faz parte da vida humana. O pastor Samuel aqui está propondo que vocês anotem os projetos de vida, sonhem com uma vida melhor para esse ano, e isso é muito especial e me faz lembrar aquilo que um psicólogo, psiquiatra muito famoso, Viktor Frankl, tem como tese. Não sei se você o conhece, mas o Viktor Frankl foi uma vítima de toda aquela coisa que o Hitler fez lá na Alemanha. Ele esteve
por muitos anos preso em Auschwitz, e o que manteve ele esperançoso foi reconhecer que o ser humano é capaz de suportar qualquer coisa, menos uma vida sem significado. Nós somos esse tipo de gente que precisa saber o porquê para depois pensar no como. Você veio aqui por algum significado, alguma esperança, algum valor te traz a cada domingo de manhã nesse lugar. Alguma coisa precisa estar diante dos seus olhos para que 2025 tenha significado para você. Isso é muito legal. Nós suportamos dificuldades à medida que acreditamos que vale a pena suportar. Nós acreditamos na igreja, apesar das angústias e pormenores, porque acreditamos que aqui existe algo de valor. Talvez você não desistiu do seu filho ainda, talvez você continue voltando para aquele mesmo emprego, talvez continue orando por aquele seu amigo, aquele seu familiar, porque de alguma forma existe um significado no seu esforço. E eu concordo, apesar do Victor Frank não ser crente, talvez nunca ter depositado a sua confiança em Jesus, a graça comum fez perceber que o ser humano é capaz de suportar qualquer coisa, menos uma vida sem significado. E é por isso que nessas viradas de ano, todos nós traçamos metas. Você não precisa ser crente para traçar meta para o seu ano. Eu achei muito interessante a pesquisa que a revista Forbes lançou no ano passado, listando as principais ou as metas mais comuns que o ser humano costuma traçar nesse período do ano. Então, eu trouxe esse dado dessa pesquisa porque talvez alguns de nós estejamos representados aqui e talvez seja alguma boa ideia para você escrever aí do seu projeto de vida que acabou de pegar aqui com a gente. Então, vamos lá. As principais metas para o ano novo, segundo a revista Forbes, ser mais fitness. 48% está olhando para o espelho e falando assim, esse corpo não me pertence. Você é um desses? Olha, está falando que 48% das pessoas do mundo viram o ano dizendo, esse ano eu vou emagrecer. A minha meta são 10 quilos a menos até o final do ano. É engraçado, porque lá na rede nós temos o pastor Tiago Cata. O Cata deve ter uns 1,65 m e uns 50 quilos, mais ou menos. Ele e um gafanhoto é o mesmo chassi, mais ou menos. E teve um ano que o pastor Cata, lá na rede, começou o ano dizendo, esse ano eu quero engordar 10 quilos. Eu tomei um susto, como assim? Como alguém pode planejar engordar 10 quilos? Esse era o plano do nosso pastor Tiago Cata. O pior é que ele não conseguiu passar o ano todo e não engordar 10 quilos. Teve pessoas, e tem pessoas aqui que não planejaram o ano passado engordar 10 quilos, mas engordaram. Todos nós, de alguma maneira, queremos ser mais fit, não é? Balança a cabeça comigo se você está concordando com isso. Metade, pelo menos, desse auditório aqui quer emagrecer esse ano, já se matriculou na academia, e isso é legal. Talvez você pagou o ano todo lá, mas você não vai, não, mas pelo menos você está com esperança para isso. Melhorar financeiramente, nós estamos todos aqui representados, não é? Quem quer ganhar mais dinheiro esse ano? Pode levantar a mão, não é pecado não. Quer ganhar mais dinheiro para ser mais generoso, né? Isso aí. Deus quer ajudar a gente a lidar bem com as finanças. Quase 40% estão dizendo eu quero aumentar meu patrimônio, melhorar o emprego, etc. Muitos também disseram eu quero ter mais saúde mental. Talvez você custou terminar 2024 cansado, estressado. Estou olhando para algumas mulheres aqui, com certeza deve ter olhado para o marido e falado assim, você está me enlouquecendo esse ano. É normal, tá? Você não é diferente de muitas outras. Os maridos são enlouquecedores às vezes, eu confesso. A saúde mental tem sido um tema importante, crescente na sociedade. Perder peso, eu acho que tem a ver com ser fitness, né? Tem pessoas que não querem ir na academia, eles querem perder peso. É meio incoerente esse tipo de coisa, mas emagrecer foi 34% da pesquisa. Melhorar a alimentação. Tem gente que realmente acredita que esse ano não vai tomar mais refrigerante, vai cortar o açúcar. Será que a gente consegue viver sem essas coisas? Talvez. Então, melhorar a alimentação, passar mais tempo com pessoas importantes. Seu filho está crescendo, você está envelhecendo, sua avó, seu avô, seus parentes estão ficando mais velhos. Ano passado, eu perdi uma das minhas avós. Nunca tinha experimentado uma morte tão dolorida perto de mim. Isso me fez
me importar mais com o tempo que eu passo com a outra avó. Eu que não conheci nenhum dos meus avós, isso foi muito, muito impactante na minha família, passar mais tempo com pessoas importantes, talvez investir mais numa amizade que está indo embora com o tempo, o casamento, etc. Isso representa muitas pessoas. Alguém aqui quer passar mais tempo com pessoas importantes esse ano? Levanta a mão, deixa eu ver. 25%, a maioria aqui está dizendo, eu quero passar mais tempo com pessoas importantes. Aprender algo novo, infelizmente, 9% das pessoas, mas nós queremos crescer, alguns citaram isso, e já que eu estou dentro de uma igreja evangélica, eu imagino que tem muita gente aqui que está projetando para a vida esse ano uma outra meta, que é casar. Eu quero casar esse ano. Tem gente que quer casar aqui esse ano? Levanta a mão, deixa eu ver se você está aqui. Olha aí, Deus, deixa Deus usar esse momento. Então, se você quer casar, está no deserto, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Vai em paz. Quem sabe o varão, né? A varoa aparece esse ano aí e tal. Casar é uma coisa que muita gente quer. Mas olha que interessante. Essas metas, você não precisa ser crente para desejar essas coisas. Seu vizinho, que nunca leu a Bíblia, quer isso também. Talvez pessoas que são avessas ao Evangelho também estão planejando tudo isso. Porque isso tem a ver com os significados comuns que gente comum dá à vida e você não é nada excepcional planejando isso para esse ano. Mas eu queria propor algo novo. Eu queria dizer para você que se você sonha com todas essas metas para esse ano e outras mesmo que é capaz de traçar, tudo bem, essas coisas são legais. Deus quer que a sua vida reflita melhor mesmo a vontade dele para você, sem dúvida. Mas imagine se você, no final desse ano, conseguir tudo isso. Conseguir emagrecer, os 10 quilos foram embora, olha, você não precisar mais tanto do açúcar, passar tempo com as pessoas que você ama, ser mais fitness, talvez você fazer um curso, melhorar o seu currículo. Imagina se no final do ano tudo que você está sonhando acontecer. Você será mais feliz? A sua vida será melhor? Eu, sinceramente, quero dizer que talvez não. Porque se a sua esperança de uma vida melhor estiver nessas coisas, eu quero te dizer que existe uma outra vida para você que Deus sonhou. Eu quero te propor que a principal meta para o seu ano seja viver um relacionamento crescente com Jesus. Porque os quilos que você traz ou não passarão. O seu currículo que precisa melhorar ou não, no final das contas, passará. Pessoas que você ama são importantes, valorize-as, mas elas são passageiras. Tudo de bom que a vida pode oferecer só realmente é bom quando o nosso coração encontra descanso em quem Jesus é. Por isso, se a nossa esperança, como diz Paulo, está nesta vida, em tudo que essa vida pode nos oferecer, em tudo que nós podemos construir aqui e agora, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a vida verdadeira, a paz, a alegria, o significado eterno de quem nós somos, não está escondido na dieta, no trabalho, no dinheiro, no patrimônio ou nas pessoas que nos cercam, nos relacionamentos que nós temos ou gostaríamos de ter. A vida verdadeira está escondida em Cristo. Ele é o nosso verdadeiro tesouro. E o que é mais especial, talvez você queira emagrecer, talvez você queira buscar uma capacitação profissional, talvez você queira alcançar uma saúde que você ainda não tem. Todas essas coisas que nós somos capazes de projetar para a vida são perseguições de coisas que nós não temos e queremos ter. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus, você já tem. Ele já habita no coração daquele que crê.
Então isso é maravilhoso e excepcional, porque você não precisa depositar a sua alegria ou esperança que em dezembro, quando adquirir todas essas coisas, será feliz. Não, você já tem tudo o que precisa para descansar esse coração. Jesus está aqui, Jesus mora dentro de você, Ele vem habitar no coração daquele que crê, então isso é tudo que eu e você precisamos. O ano novo pode ser feliz, porque Jesus já está aqui. Isso te encoraja nessa manhã? Isso faz sentido para você? Então, deixa eu te dizer uma coisa, sonhe, projete, arregace as suas mangas, acorde amanhã cedo, vai para cima mesmo, mas não como alguém que anseia conquistar a vida, não como alguém que precisa de algo para ser feliz, porque tudo que nós precisamos, Deus já nos deu em Cristo Jesus. E é por isso que viver um relacionamento crescente com Jesus é a única coisa que dará sentido à sua vida esse ano. E por isso, independente do que você conquistar ao longo do ano, eu espero que esse ano nós nos tornemos mais pacientes como Jesus é. Nós nos tornemos mais perseverantes como Jesus não desistiu e foi até o fim de sua missão. Nós nos tornemos mais mansos como Jesus é manso. Nós nos tornemos mais humildes como Ele é humilde. Nós oremos mais como Ele encontrava descanso em tempo com o Pai. Eu espero que você comece esse ano novo disposto a ser menos amargurado e mais disposto a perdoar. Porque Ele é o perdão, e se Jesus nos perdoou, quem é eu? Quem é você? Quem sou eu para não estendermos, repartirmos o perdão com aqueles que nos ofenderam? Eu espero que 2025 seja um ano onde nós nos tornemos mesmo menos ansiosos, porque Jesus já nos deu tudo o que precisamos, Ele cuida da nossa vida. Também espero que esse ano nós sejamos menos vaidosos, que de fato Ele cresça e eu e você diminuamos. Amém? Então, para te ajudar a viver um relacionamento crescente com Jesus esse ano, eu, desde quando Samuel entrou em contato comigo, dizendo o que daria luz, o que daria tema à missão, à visão desse ano aqui na igreja, que ele cresça, eu estive refletindo muito na vida de João Batista. Você lembra dele? O João Batista, e baseado no dono dessa frase, né? Foi João Batista quem disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Baseado em João Batista, eu quero te ajudar a encontrar 3 maneiras de diminuir para que ele cresça. João Batista é esse conhecido primo de Jesus. É interessante que João Batista não é o sobrenome de João, tá? Tem gente que é Batista e acha que é da família de João, não, tá bom? Batista é um adjetivo, uma qualidade, algo que ele fazia. Tipo assim, o Tião, o açougueiro, né? O Samuel, o pastor, a Joana, a costureira, o João, o Batista, aquele que batizava. Ele é conhecido por ser esse que preparou o povo, pré-anunciou a chegada do Messias. Ele é aquele que nasceu também de um milagre. E eu quero passear hoje nos textos, em alguns textos que a Bíblia nos dá sobre a história de João Batista, para a gente entender qual é a vontade de Deus para a nossa história. Então, eu queria que você se preparasse aí com a sua Bíblia, se você ligasse ela no celular, que a gente vai ler muito a Bíblia hoje. Eu tenho certeza que as palavras de Deus são muito mais importantes do que a minha. E eu quero, baseado na história, na biografia de João Batista, te mostrar 3 maneiras para que você diminua esse ano e Jesus cresça na sua vida. Abra comigo aí em Lucas capítulo 1. Eu vou ler o Evangelho de Lucas. Nós vamos ler alguns versículos. Eu preciso que você esteja comigo aí. Não vou projetar o texto aqui, porque eu quero que você já comece o ano folheando a sua Bíblia, abrindo aí no celular. A primeira maneira de diminuir, de ser mais parecido com Jesus em 2025, é reconhecer o chamado de Deus. Então, abre aí, Lucas capítulo 1, verso 5, e eu quero ler com você
até o verso 17, que diz o seguinte: quando Herodes, verso 5, quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Verso 7. Eles não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Olha, para aqui um pouquinho comigo. Nós estamos lendo sobre os pais de João Batista. De um lado, Zacarias, sacerdote, que foi sorteado para servir dentro do templo nessa ocasião. Do outro lado, Isabel, uma mulher piedosa, mas estéril, e ambos idosos. A esperança de serem pais já ia embora, eles estavam bem velhinhos, como quase que um remake, um remember, uma lembrança de Abraão e Sara, que eram piedosos, velhos e não tinham filhos. E olha o que acontece. Verso 8, certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido, verso 9, por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Verso 10, enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Era um dia especial, um culto especial no templo, lá em Jerusalém. Zacarias estava lá dentro queimando incenso. E verso 11, então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Só um parênteses aqui. Você fica orando para ver anjo aí, e geralmente quem vê anjo morre de medo, tá bom? Anjo não é aqueles pombinhos, aqueles cupinzinhos, cupim não, né? Querubinzinhos, peladinhos, parecendo bebezinhos com uma arco e flecha na mão. Quando um anjo aparece, em toda a história bíblica, o indivíduo que vê o anjo quase cai desmaiado. Imagina Zacarias lá, cumprindo suas tarefas sacerdotais, e do nada aparece um anjo do lado do altar, e a Bíblia diz que ele ficou assustado. Verso 13, o anjo, porém, disse, não tenha medo. Geralmente, todo anjo, quando aparece, a primeira palavra que sai da boca dele é calma, 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 calma. E é isso que Zacarias escuta do anjo. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, até mesmo antes de nascer, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus, será um homem com espírito e poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor, fará o coração dos pais voltar aos seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Olha que especial que está acontecendo. Um sacerdote idoso, sua esposa estéril, recebem uma promessa. E a promessa é que o ventre de Isabel teria um filho. Imagino que Zacarias saiu animado daquele templo para cumprir a promessa com Isabel. Ele procurou sua esposa e disse, nós teremos um filho, só que se você continuar lendo, nós não leremos todo o texto. Zacarias duvidou do que Gabriel disse. Ao contrário de Maria, que quando também recebeu a visita de Gabriel 6 meses depois, não duvidou do que Deus faria no ventre dela, Zacarias falou assim, o Gabriel, que legal que você apareceu aqui, você é grande pra caramba, estou assustado, mas deixa eu falar uma coisa, nós somos velhos já. E eu e minha esposa esperamos muito a vida do Messias, mas ela engravidar é difícil. Então, não vai rolar. E aí Gabriel diz, e você lê a história, o término dessa conversa é Zacarias saindo do templo mudo. É quase que Gabriel diz assim, cala a boca, você vai ficar de boca calada até esse filho nascer, até essa promessa se cumprir, para que você seja um testemunho de que quando Deus quer fazer as coisas, o homem deveria se calar ao invés de dar sugestões. E aí Zacarias sai mudo, o povo estava lá orando, lembra? E de repente o sacerdote sai
E eles começam, e aí, Zacarias, o que aconteceu? Você demorou muito. E Zacarias estava lá, tentando falar. E ele pega uma tabuinha, volta para Isabel e começa a dizer, eu vi um anjo, você terá um filho. Com certeza eles tiveram uma noite romântica naqueles dias para cumprir a promessa de Deus. E aquela idosa Isabel concebe, engravida. 6 meses depois, Maria, a sua parente, prima, chega lá. E elas se alegram porque a estéril tem um filho e a virgem também, que loucura, Deus está fazendo algo novo em Israel. E o que isso tem a ver com você? Porque você só vai viver uma vida diminuindo diante de Deus, sendo alguém útil nas mãos de Deus, se primeiro você reconhecer o chamado de Deus para a sua vida. Quero que você leia comigo o que está em Mateus capítulo 3, que nós vamos seguir lendo a história de João Batista. Na verdade, continue comigo no Lucas capítulo 1, nós vamos agora até o verso 76, ao final do capítulo, nós vamos avançar na história de João, porque quando João nasce, a promessa se cumpre, Deus dá de novo a voz para Zacarias. E, impressionado com o que está acontecendo, 9 meses em silêncio, o que sai da boca de Zacarias é um cântico. Em Lucas capítulo 1, verso 76, Zacarias, cantando ao Senhor, olha para o seu filho e diz o seguinte, verso 76, e você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito, é o que Lucas diz, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Olha essa cena. A primeira, Zacarias recebendo uma promessa, você vai ser pai e o filho que nascerá do ventre de Isabel será grande diante do Senhor. Ele é chamado para que as promessas de Deus, feitas ao longo da história de Israel, se cumpram no tempo e no espaço por meio do ventre da sua esposa. Ele será a preliminar do Messias. Ele preparará o caminho para o grande rei de Israel vir. Deus ouviu a oração do seu povo e respondeu a oração do seu povo por meio de João, o seu filho Zacarias. É isso que está acontecendo nesse episódio, nessa fase na vida de João. Zacarias canta, e o que acontece é que João faz isso mesmo. João, imagina esse garoto, quando nasce, desde os seus primeiros dias, imagina se você fosse Isabel, a mãe de João, imagina se você fosse Zacarias, como você educaria esse menino? Ele diria, eu quero ser jogador de futebol, e você diria, não, existe uma promessa. Você é profeta, você será levantado. Ele falou assim, não, mas eu quero sair daqui, vou crer em outro Deus, fazer outra coisa. Não, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Deus cumprirá as promessas para o nosso povo. Deus perdoará os nossos pecados. Você é escolhido, João. E esse garoto crescia, era ensinado, fortalecido, educado pelos seus pais, de acordo com uma promessa. De acordo com uma palavra de Deus que definiu a identidade desse garoto. Por que eu quero te mostrar e queria que você prestasse atenção nisso? Porque eu sei que você não nasceu como João Batista. Seu pai não estava no templo, não apareceu o anjo Gabriel e assustou ele. Sua mãe talvez até teve dificuldade de engravidar, mas eu e você não somos João Batista, não somos tão especiais assim, tá bom? Por outro lado, a história de João Batista nos mostra que se existe um Deus criador, se nós somos criação dele, não existe nenhuma vida que não tenha um propósito. Você não é fruto do acaso, assim como João não foi. Os eventos da sua vida não são aleatórios, como se o significado da sua vida, o propósito dos seus dias, fosse algo que você precisa encontrar, definir, construir, decidir por si mesmo.
João não precisava fazer terapia ou ler todos os livros possíveis para encontrar algo que definisse a identidade dele, porque isso era algo que ele recebeu de Deus. Assim também, você só viverá uma vida que realmente vale a pena quando parar de acreditar que a sua vida é algo que você define o propósito dela. Isso é muito comum nos nossos dias, porque nós já somos educados, diferente de João, a construirmos a nossa identidade com o trabalho de nossas mãos. Se nós, depois que terminarmos esse momento aqui, nos encontrarmos ali fora, provavelmente eu te perguntaria qual o seu nome, e você diria o seu nome, e aí depois eu perguntaria o que você faz, o que você é. E aí a sua resposta seria geralmente a sua profissão, o que você faz. Eu sou pastor, eu sou contador, eu sou advogado, sou estudante. Mas, independente do que você faz de segunda a sexta ou a sábado, a sua identidade é ser uma filha e um filho de Deus. É viver para o que Deus te chamou e não para o que você faz de segunda a sexta. Se você acreditou em algum momento que a sua vida só terá um significado se você escrever ele, se olhando dentro de si mesmo, das suas paixões, da sua história, você encontrar ali alguma coisa que justifique o seu esforço, você é o mais miserável de todos os homens. Por isso eu queria produzir descanso no seu coração, ou te ajudar a descansar naquilo que Deus já disse para todos nós. Nós não somos criados pelo acaso. Deus decidiu te criar. Deus decidiu que você nascesse. Deus quis que você estivesse aqui. Você já parou para pensar nisso? Que se existe um Deus, existe um propósito para o qual Ele cria cada uma das coisas e você está incluído nisso. Eu acho interessante porque conversando sobre esse assunto com as minhas filhas, eu tenho uma de 7, a Liz, e outra de 4, a Ana, e alguns anos atrás eu estava perguntando para a Liz, ela tinha 5 anos, eu disse, Liz, para que serve os passarinhos? E ela disse, para voar, pai. Para que serve a água? Por que Deus criou a água? Ela falou, para a gente beber, matar a sede. Eu falei, isso aí, o propósito da água é matar a sede. Para que serve as árvores? Ela falou, para dar sombra, papai. Os passarinhos também moram nelas. Isso. E aí eu perguntei, e você, filho? Para que você foi criado? Ela é uma menina de 5 anos, ela bugou, não entendeu o que eu perguntei. Mas foi a chance que eu encontrei de dizer, Deus criou você, filho, para conhecer a Ele e para fazer Ele conhecido por onde você andar. Joguei uma sementinha lá dentro. Esse ano eu vou perguntar de novo para ela, para ver se essa sementinha está crescendo. Mas a pergunta que eu tenho para você hoje é, para que você vive? Se você olhar comigo para Mateus capítulo 3, olha aí para mim, abre comigo aí, Mateus capítulo 3, volte algumas páginas da sua Bíblia. Mateus capítulo 3, verso 1 ao 6 diz o seguinte, agora João já está crescido, naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia e ele começou a anunciar a seguinte mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse, ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Verso 4, as roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o Vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Jordão. Olha que legal, de um lado, a profecia, João será um profeta que preparará o coração de Israel para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias. Mateus capítulo 3 está dizendo que quando esse João, chamado por Deus, cresce, o que ele faz? Exatamente o que ele foi criado para fazer. João é aquele que introduz a mensagem de Jesus. João é aquele que aparece no deserto da Judéia, no Vale do Jordão, dizendo, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E é por isso que eu queria te perguntar o que exatamente
é o motivo da sua existência? Para o que você vive? Por que você vai acordar amanhã de manhã? Para pagar suas contas? Para alimentar os seus filhos? Para bater as metas? Para só sobreviver mais um dia? Ou para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido com a sua vida? Porque se não for isso, a sua vida está sendo vivida em vão. Essas coisas são ótimas, mas Deus quer dar um significado maior, porque Ele te criou para conhecê-lo e para torná-lo conhecido. Eu costumo pensar que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve e todo vento é contrário. Talvez o que você precisa nesse ano de 2025 é se lembrar que você foi chamado por Deus para conhecê-lo e para torná-lo conhecido. Esse é o propósito do seu trabalho. É para isso que você deveria olhar para os seus filhos, para conhecer a Deus e torná-lo conhecido a eles. É para isso que você deveria acordar amanhã e voltar e encarar aquele chefe chato, porque ali você está num lugar para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. É por isso que você deveria ser um voluntário aqui nessa igreja, para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. É por isso que você deveria se reconciliar com as pessoas que você brigou no ano passado, para conhecer a Deus e para torná-lo conhecido. É por isso que você deveria construir uma nova empresa, crescer na carreira, para que você ocupasse um lugar na sociedade de conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Essa é a minha oração para você. A primeira maneira de diminuir esse ano é redefinir a visão que você tem sobre si mesmo e reconhecer que Deus te chamou para conhecer a Ele e fazê-lo conhecido. A segunda maneira que eu quero te mostrar de diminuir esse ano para que Jesus cresça é viver para levar pessoas a Jesus. Abra comigo aí em João capítulo 1, nós vamos seguir na história do profeta João Batista. E João capítulo 1, verso 29 ao 34 diz o seguinte, João capítulo 1, verso 29, nós estamos vendo o ministério de João Batista a toque de caixa, florescendo. João capítulo 1, verso 29 diz o seguinte, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, olha que legal, João foi criado para preparar o coração dos israelitas para que o Messias viesse. E ele batizava as pessoas porque à medida que as pessoas ouviam a mensagem, eles se arrependiam, os soldados se arrependiam, as prostitutas se arrependiam, líderes religiosos se arrependiam, e o clima de expectativa para o reino de Deus chegar ia crescendo naquela região. E em um dia específico, não foi um soldado romano, nem uma prostituta, nem um cobrador de impostos, nem um líder religioso que se aproximou de João. Naquele dia, como uma manhã qualquer, alguém diferente se aproximou de João, e alguém conhecido por ele, mas não conhecido em Israel. Verso 29 diz que João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse, um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Verso 32 diz, e então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Aqui está o grande finale, o clímax do ministério de João. A multidão o ouvia, estava atento às suas mensagens, mas de repente João diz, parou. Gente, veja, aquele que esperávamos, aquele que foi profetizado, a nossa esperança, a nossa redenção está naquele homem. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a resposta para nós, ele é quem nos perdoará. Vejam, esse é Jesus, aquele sobre o qual o Espírito desceu.
E se você ver toda a história de João, esse é o que João diz, o Espírito descerá sobre ele. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com fogo. Ele é aquele capaz de não só fazer com que o Espírito desça, mas com que o Espírito habite no coração daquele que crê. João está vivendo cada um dos seus dias para que as pessoas não olhem para quem ele é, mas para que as pessoas conheçam quem Jesus é. Esse homem, bem-sucedido aos olhos de Deus, aquele sobre o qual Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém se compara a João, é alguém que gastou a sua vida para levar pessoas a Jesus. João é uma placa. Quando eu vim de Indaiatuba para cá, eu vim seguindo as placas. Campinas, Jaguariúna, aí começou a aparecer. Mogi Guaçu, para cá, para lá, para cá. E João, à medida que andava nos seus dias, era uma placa que dizia Jesus, Jesus, Jesus. Aqui é Jesus. Para lá, Jesus. Jesus. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse ano, para você deixar de crescer e fazer com que Jesus cresça a partir de você, você precisa viver para levar pessoas a um relacionamento com Jesus. As pessoas precisam conhecer Jesus por meio do que você faz. As pessoas precisam conhecer Jesus por meio do que você fala. As pessoas precisam conhecer Jesus por meio de quem você é. É isso, o único jeito desse ano ser bem-sucedido na sua vida. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Olha o que está acontecendo. A Judéia é o lugar onde João faz o seu ministério. Jesus está desde a Galileia fazendo milagres, fazendo tudo o que Deus o chamou para fazer. E de repente Jesus, os discípulos e aquela multidão que segue a Jesus vai se aproximando da jurisdição de João Batista. O texto está dizendo que Jesus e os discípulos saíram de Jerusalém, foram à região da Judéia, e Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Jesus também estava pregando o evangelho, Jesus estava batizando pessoas, e nessa época, verso 23, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. Verso 24. Isso aconteceu antes de João ser preso. Aqui é um spoiler de como vai terminar a nossa história hoje, tá? João daqui a pouco vai incomodar a gente o suficiente para ser preso. Verso 25. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. O pessoal começou a discutir teologia, João era um líder proeminente, e aí o que aconteceu? Verso 26, os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram, João, nós temos um problema. Ele diz, Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, quem é esse homem? Jesus. Aquele de quem o Senhor deu testemunho também está batizando. Todos vão até ele. Aqui chegou a equipe de marketing de João Batista e falou assim, João, nós temos um problema. A concorrência está crescendo. Sabe, você foi dar moral para aquele cara, falar que o Espírito desceu sobre ele, e agora todo mundo vai para ele. Ele está batizando também. Nós temos um problema dos negócios. Concorrência chegou na praça. E olha o que João diz, verso 27. João respondeu, ninguém pode receber alguma coisa a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Verso 30. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Vou terminar, vou citar de novo como João termina essa conversa com a equipe de marketing do seu ministério. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Como é que Jesus vai se tornar cada vez maior e você cada vez menor esse ano? Sabe por quê? João, apesar de ser escolhido por Deus, nunca curou ninguém. Ele não curava doentes.
João, apesar de ser escolhido por Deus, nunca ressuscitou um morto. Não fazia milagres. O seu ministério era dizer, vejam, este é o Cordeiro de Deus. Mas quando a popularidade de João começa a ser esmagada pela popularidade de Jesus, João e os seus discípulos precisam tomar uma decisão. E a decisão é sobre quem é o nosso ministério. Sobre quem é a nossa vida. Porque quando confrontado pelos próprios discípulos, a resposta de João é, galera, o que está acontecendo é o que deve acontecer. Eu não sou o Cristo. Isso é o diálogo que ele tem com algum dos líderes judeus quando chegam perto dele e diz, João, você está crescendo muito, você é Elias, você é um profeta, você é o Cristo. E ele diz, eu não sou o Cristo. E eu estou te mostrando isso porque levar pessoas a um relacionamento com Jesus, viver para levar pessoas a Jesus, vai levar você para lugares que talvez você não esteja disposto a ir. Vai trazer à tona coisas no seu coração que talvez você não está disposto a confessar. Se você quer viver para levar pessoas a Jesus, você deve decidir não ser o assunto principal em relação a essas pessoas. E eu tenho sido muito confrontado com a verdade de que talvez todos nós queiramos fazer grandes coisas para Deus. Talvez você sonhe que essa igreja multiplique de tamanho, termine logo a obra do novo espaço, lá do novo templo, e aquele lugar seja abarrotado de pessoas, e você servindo a Deus, vivendo para a glória dele, os seus amigos se convertendo, os seus filhos na igreja, você sendo usado por Deus. Mas eu queria te perguntar, quando isso tudo acontecer, quando as promessas, os milagres, as conversões, o crescimento acontecer, onde que você imagina estar exatamente? Porque quando nós temos uma grande visão para que Deus faça algo extraordinário, mas de certa maneira nós ainda esperamos que no meio dessa grande visão, lá no palco, no melhor lugar, esteja eu e você, nós não queremos ser usados por Deus. O que nós, na verdade, queremos é usar Deus para os nossos grandes projetos. E é por isso que talvez todos os grandes projetos que você terá ou tem para esse ano, na verdade, não deveriam ser escritos, mas rasgados, oferecidos, dedicados a Deus. É por isso que você não deveria escrever o seu projeto de vida nessa folha que recebeu, antes de perguntar a Deus, Deus, qual é a sua vontade? O que o Senhor planejou para o meu ano? Porque se você espera que Deus abençoe os seus planos, sem primeiro estar certo que os seus planos são os planos de Deus, pare imediatamente. Deus, para crescer na sua vida, precisa fazer morrer o que você é. Todo mundo gosta de seguir a Jesus. Todo mundo leva pessoas a Jesus. E isso parece muito legal até descobrirmos para onde Jesus está indo. Porque aqueles discípulos que ficaram empolgados com João e depois empolgados com Jesus, quando descobriram que o que João estava falando e que o que Jesus viveria era um caminho na direção da cruz, muitos deles abandonaram o barco. Voltaram para suas antigas vidas, e se você quer seguir Jesus esse ano, saiba que Ele vai te colocar no caminho da cruz. E para você pensar a respeito disso, eu queria te perguntar, você está disposto a amar mais a Deus do que a sua reputação esse ano? Você está disposto a dar boas ideias e deixar com que outras pessoas saiam com crédito? Você está disposto a dobrar os seus joelhos e lavar os pés de gente que não merece? Você está disposto a perdoar pessoas que te ofenderam porque queriam te ofender? Você está disposto a doar de si mesmo, a, como muitos dizem, sacrificar o seu Isaac, aquilo que é importante para você,
para que Deus cresça, para que Jesus cresça e você diminua, você está realmente disposto? Porque o que o Evangelho, o reino de Deus precisa não é de pessoas otimistas com a bênção de Deus sobre ela. O que o Evangelho, o reino de Deus precisa são pessoas humildes, servos, que diante de Deus e diante da vontade de Deus, levantam suas mãos, dobrem os seus joelhos, dizendo: eis-me aqui. Você está disposto a amar mais a Deus do que a sua própria reputação? Porque quando eu olho para a história de João, é isso que eu vejo. Alguém que diz: eu não sou Cristo. Não se confunda. Ele é. E é necessário que ele cresça e eu diminua. E por fim, a terceira maneira de diminuir esse ano e crescer, para que Jesus cresça em você, é permanecer fiel nas provações. Corre comigo para Mateus capítulo 11. E aqui é o episódio final da história de João, pelo menos o penúltimo episódio. Mateus capítulo 11, verso 2 ao 6, diz o seguinte: João Batista estava na prisão. Opa, parênteses aqui. Esse João, que lá no Jordão está dizendo: é necessário que Jesus cresça e eu diminua, começou a incomodar Herodes, o rei daquela região. Ele começa a confrontar a decisão que Herodes teve, uma decisão imoral de se casar com a esposa do seu irmão, dá um chabu, casos de família. João aponta o dedo na cara do rei e diz: você está em pecado. E o que João recebe com isso não é a aclamação do povo, nem a conversão do rei. Pelo contrário, é uma prisão e uma promessa de morte. Mateus capítulo 11, então, nos diz que esse homem cheio de confiança, que foi criado, chamado por Deus desde o ventre da sua mãe para ser um profeta, esse que ouviu da boca do seu pai que o anjo prometera que ele seria alguém poderoso no Espírito Santo, alguém cheio do Espírito Santo, desde o ventre da própria mão. Esse homem poderoso, convicto, corajoso, agora está preso. E ele, que estava preso, soube de todas as coisas que Jesus, o Cristo, estava fazendo. E por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus, verso 3, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Uma coisa errada aqui, né? Se tinha uma pessoa em toda aquela região que não poderia ter dúvidas de quem Jesus era João Batista. Concorda comigo? Ele era primo do homem. Ele viu o Espírito descer sobre ele no Jordão. Ele pregou com coragem que Deus estava cumprindo as suas promessas de Israel. Mas o que aconteceu com João? O que mudou para João? Mudou as circunstâncias. João não estava livre no deserto, pregando à torta e à direita. João agora estava preso, encarcerado, mal alimentado, sem a luz do dia e jurado de morte. A sua vida estava pelo um fio e agora João mostra que ele também é humano. Que assim como qualquer um de nós, ele também é levado por Deus para os degraus mais profundos da dor. Ele está preso. Ele agora tem dúvidas. Isso me ensina que uma dor profunda é capaz de gerar dúvidas profundas. Talvez você está entrando esse ano, assim como João também entrou naquela prisão. Um monte de coisas dando errado. A dor chegou na sua casa, chegou no seu coração, e isso faz com que todas aquelas convicções que você tinha, toda aquela esperança e certezas de um dia Deus te deu, agora não sejam tão certas mais. E é isso que acontece com João. João tem dor, e a dor produz dúvida. Mas ainda assim aqui nós podemos aprender com esse homem, porque apesar da dor e das dúvidas, João procura o lugar certo para encontrar respostas. Ele, verso 3, ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus, Jesus, é o Senhor mesmo? Ou a gente vai ter que esperar outro? Eu quero que você preste atenção no que está acontecendo aqui.
Porque se a resposta de Jesus para João é: João, eu não sou o Cristo, João então entende que a vida toda que ele gastou foi em vão. Porque se a identidade de Jesus não é do Salvador, a identidade de João é de alguém que correu em vão. E é por isso que essa pergunta é tão importante para João. Se o Senhor é quem diz ser, vale a pena morrer nessa prisão. Mas se eu devo esperar outro, não vale a pena sofrer o que eu estou sofrendo. É por isso, meus irmãos, que a pergunta mais importante para nós não é quem nós queremos ser, ou até mesmo quem nós somos. A pergunta mais importante para eu e você é quem Jesus é para você. Porque se Jesus não passa de uma ideia religiosa, não passa de um conselheiro espiritual, talvez não valha a pena sofrer por ele. Talvez você possa encontrar outras religiões e outros conselheiros espirituais. Mas se Jesus é quem diz ser, se ele é o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, vale a pena até morrer por ele. Vale a pena sofrer o custo de segui-lo. Vale a pena entregar a própria vida ao preço da morte, porque Jesus é aquele que morreu, mas garante a esperança de ressurreição para todos nós. E é por isso que João manda aqueles discípulos perguntarem: é o Senhor mesmo, aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Verso 4, Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e o que vocês ouvem. Verso 5, os cegos veem, os aleijados andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Imagine aqueles discípulos de João, tão angustiados, tão duvidosos quanto o próprio João na prisão. E quando eles chegam a Jesus, e Jesus diz: a resposta que vocês precisam estão diante dos seus olhos. Voltem para a prisão e mostrem para João que, assim como foi profetizado, os cegos estão vendo, os mortos estão ressuscitando, os pobres estão ouvindo a mensagem do Evangelho e eles têm esperança. E quando os discípulos comparam as profecias, as promessas de Deus com o que está acontecendo diante dos seus olhos, eles se enchem de esperança. Voltem para João. Imagine essa conversa. Ele chegando na cela e dizendo: João, os pobres estão ouvindo o Evangelho. João, a justiça de Deus está aqui. João, Deus está perdoando pecados. Os cegos estão vendo. Os mortos estão ressuscitando. Jesus é quem nós esperávamos. Vale a pena morrer por ele. E João Batista está pronto agora para dar a sua própria vida por Jesus. E o que acontece na história de João Batista é que aquele que é chamado desde o ventre da sua mãe e que cumpre poderosamente o seu chamado, acaba morto, decapitado. Com certeza, um projeto de vida que eu e você nunca faríamos para nós. Mas eu quero te desafiar a começar esse ano dizendo: Deus, qual é a sua vontade para mim? E seja ela qual for, eis-me aqui. Ainda que a dor e a morte nos esperem, eis-me aqui. Ainda que eu gaste a minha vida, os meus recursos, em favor do Senhor, eis-me aqui. Porque essa é a única maneira de fazer com que Jesus cresça na sua vida, entregando a Ele tudo o que você é. Talvez você possa se questionar se Deus amava tanto João porque permitiu que ele sofresse. Se Deus amava tanto João e tinha um chamado tão especial para ele, porque permitiu que ele fosse preso. Jesus, eu queria dizer que João cumpriu tão bem o seu chamado, porque ele mesmo foi uma forma de preparar o caminho que o próprio Jesus seguiria. João pregou o que Jesus pregava. João sofreu a perseguição que Jesus sofreria. João morreu
como Jesus morreria, na esperança que assim como Jesus ressuscitou, João também poderia ter a esperança de uma nova vida. Eu quero te dizer que esse ano, se você estiver disposto, Deus vai te fazer enxergar primeiro em algumas situações, em algumas pessoas. E o seu chamado é para preparar o caminho do Senhor lá. Aquele alvo evangelístico que você traçará é um jeito que Deus quer que você chegue primeiro naquela vida. E porque aquela pessoa vai te conhecer, ela vai conhecer Jesus por meio de você. Aquelas soluções que você trará no seu trabalho, no lugar de influência que você tem, é uma maneira de antecipar a vinda de Jesus naquelas situações. Se, como João, eu e você vivermos para que Jesus cresça e nós diminuamos, prepare-se para antecipar a vinda de Jesus nos lugares que Ele te colocar. E é por isso que eu queria te perguntar, para a gente encerrar, qual foi a última vez que você perdeu sua confiança em Jesus? O que foi capaz na sua história, nesse último ano, de fazer com que você, como João, duvidasse? Eu queria que você voltasse a esse lugar, voltasse a esses relacionamentos, voltasse naquela dor e naquela história. E estivesse tão disposto a amar a Deus ao ponto de glorificá-lo no meio daquilo. É por isso que eu concordo com o que o Dan Orton disse. Ele falou o seguinte: um bloco crucial que edifica nosso crescimento na graça é uma abertura humilde ao recebimento da amargura da vida como caminho amoroso de Deus para nos tirar da miséria do ego e nos conduzir a uma maturidade espiritual mais profunda. Por meio da dor, Deus está nos chamando para cima, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A virada de ano é sempre um tempo de muita esperança e otimismo. Mas a boa realidade é que muita dor, muita angústia, muitos desafios estão à sua porta esse ano. E a questão não é se eles virão, mas como você estará disposto a receber com humildade a dor na sua vida. E o quanto você está disposto a glorificar a Deus nessas situações. O Danny continua dizendo: chore enquanto estiver crescendo. Não oprima suas emoções. Crescer em Cristo não é apenas exibir sorrisos e gargalhadas. Deixe suas lágrimas e as feridas que elas refletem levarem-no a um lugar mais profundo com Cristo, mais do que você teria de outro modo. Como eu ouvia meu pai dizer, feridas profundas nos aprofundam. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida esse ano. Eu imagino que você também não tenha condição de ter uma boa ideia do que vai acontecer. Mas uma coisa é certa e você nem precisa perguntar a Deus. Ele quer te usar esse ano. Ele quer que você reconheça que você foi criado para conhecê-lo e torná-lo conhecido. Ele quer que você viva para levar pessoas a um relacionamento com Jesus. E Ele quer que você permaneça fiel nas provações que enfrentará esse ano. E a minha oração é para que você cumpra esse chamado de levar pessoas a um relacionamento com Jesus e não abra a mão de ser fiel a Deus, custe o que custar ao longo desse tempo. Para você refletir e praticar, eu queria te lembrar que o seu chamado é amar a Deus e torná-lo conhecido. Então, redirecione tudo esse ano para viver isso. Tudo que te ajuda a amar a Deus e torná-lo conhecido, coloque no seu projeto de vida. Coloque no seu coração, priorize na sua rotina. E tudo que não está te ajudando a viver isso, tira logo da sua vida. Não se distraia. Uma segunda questão é diminuir para que ele cresça, é um processo contínuo que envolve humildade, renúncia e serviço. Pretenda diminuir esse ano. Pretenda ser menos esse ano. Pretenda amar mais esse ano, para que Jesus, no meio disso, cresça por meio da sua renúncia, da sua obediência, da sua humildade. E por fim, o terceiro ponto. Em qual área tem sido mais difícil permanecer fiel? Reconheça que Jesus deve ocupar o centro da sua vida. É dessa maneira que eu queria que você
fechar seus olhos, e assim como João, assim como Isaías, que profetizou sobre João, você dissesse a Jesus: eis-me aqui. Você entregasse tudo o que te custa para que ele cresça.